Olá, mais um vídeo então, mais uma mensagem para abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Continuando ali no Salmos 29. Agora o versículo de número 3 diz assim: A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. As águas, vamos entender aqui como os problemas, como as lutas, as dificuldades, o mal que você tem enfrentado. A voz do Senhor tem que ser ouvida sobre as suas águas, sobre esse problema, essa luta que você está enfrentando. Por quê? Porque essa voz, a voz de Deus, que tem o poder de mudar essa situação na sua vida, de transformar tudo isso. Pastora, mas como a voz de Deus vai ser ouvida sobre as minhas circunstâncias? Deus vai falar do céu e os problemas ouvirão? Deus primeiro ele vai falar ao teu coração, lhe trazendo uma revelação, lhe trazendo um entendimento. Aquela voz muitas vezes mansa, suave, que fala ao seu espírito, ou através de uma pregação, enfim, algo que Deus chama a sua atenção e lhe traz o entendimento. Aquela ali é a voz de Deus falando no seu íntimo. Agora essa voz, essa palavra, você, meu irmão, não pode deixar escondido. Você tem que proclamar ela, ou seja, você tem que tornar ela audível. Você tem que falar aquilo que Deus coloca dentro de você, declarando diante do problema, na situação da dificuldade. E quando nós declaramos a palavra de Deus, nós somos um com Deus. Nós nos tornamos boca de Deus. Deus fala através de nós. Então a voz de Deus vai ser ouvida sobre as muitas águas, sobre a dificuldade, sobre essas circunstâncias que estão querendo lhe afogar, lhe submergir, lhe destruir. Marcos 4, os discípulos ficaram apavorados por causa daquela tempestade. E eles acordaram Jesus, despertaram ali. Jesus estava dormindo numa almofada, na polpa daquele barco. E aí eles foram lá e despertaram: Senhor, não te importas que pereçamos? E Jesus então, ele vai, desperta, ele vai e manda o mar, o vento se aquietar. Então a voz de Deus foi ouvida no meio daquela turbulência, daquela dificuldade toda. Quando Jesus chega em Gadar, ele já vai expulsando os demônios, uma legião de demônios na vida daquele gadareno. A voz de Deus foi ouvida no meio de toda aquela perturbação demoníaca. E os demônios tiveram que deixar aquele homem, assim como o mar e o vento se aquietou quando a voz de Deus foi ouvida no meio daquela situação. Quando Jesus chega à casa de Pedro e rogam por ela, Jesus ordena com que a febre deixe. A voz de Deus foi ouvida no meio da enfermidade, daquele leito de enfermidade. E assim todos os outros exemplos, como Lázaro, capítulo 11, verso 43. A voz do Senhor foi ouvida diante da morte. A morte teve que ouvir e obedecer. E a vida passou a reinar. Lázaro ressuscitou. A voz de Deus foi ouvida. Meu irmão, nós temos que fazer a voz de Deus ser ouvida no meio das nossas circunstâncias, no meio de qualquer dificuldade. Aí você diz: mas era Jesus falando. A Bíblia mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que a voz de Deus também foi ouvida. Quando Pedro ordena que aquele paralítico, em nome de Jesus, ande. Não tenho prata nem ouro para te dar, mas em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ou seja, a voz de Deus foi ouvida ali através de Pedro e a doença se submeteu. A paralisia teve que deixar aquele homem e ele ficou curado. Como também na cura de Enéas, em Atos 9, e na ressurreição de Dorcas, também em Atos 9. E tantas outras passagens bíblicas onde os servos do Senhor foram boca de Deus. E maravilhas aconteceram, milagres aconteceram. A voz de Deus ela é poderosa. Em Ezequiel 37, Ezequiel está diante do vale de ossos secos. E Deus manda ele dizer ao vale:
E Ezequiel diz: assim diz o Senhor. E conforme ele dizia o que Deus disse a ele, deu voz à palavra de Deus, abriu sua boca e declarou sobre aquele vale, Deus restaurou, Deus deu vida àquele vale. Veja só, o que você tem declarado? Você tem que declarar aquilo que a palavra fala ao seu coração, para que a situação seja transformada. Porque a voz de Deus, ela é poderosa para mudar a sua história, as suas circunstâncias. Diz ali a palavra do Senhor, continuando: o Deus da glória troveja. Quando troveja, né, a gente vê aquela luz, mas também vem aquele barulho, né, bem forte. Então, Deus, meu irmão, a glória de Deus troveja, ou seja, quando você faz aquela confissão de acordo com a palavra do Senhor, o poder de Deus, ele age, ele entra em ação. Meu irmão, a glória de Deus se manifesta. Aquela palavra liberada tem tanto poder nela, capaz de levantar o paralítico, capaz de fazer o câncer desaparecer, de restaurar a sua vida, de transformar alguém que está preso lá, né, num vício, numa maldição, essa pessoa se liberta. Olha que algo incrível, a glória de Deus se manifesta, Deus troveja com poder ali quando você declara a palavra do Senhor, né? Há um mover grandioso do Senhor ali. E diz mais: o Senhor está sobre as muitas águas. Deus, meu irmão, ele está sobre qualquer dificuldade, ele não está abaixo, ele não é inferior, meu irmão, ele é capaz, ele está acima de tudo e de todas as coisas. Assim como ele veio andando sobre as águas, né? Que representa mais uma vez os problemas, as dificuldades, as lutas, aquilo que parece impossível. Ele nos mostra que nós também podemos andar sobre as águas como ele. Basta nós crermos no que ele fala no nosso coração e passarmos a agir pela fé. Meu irmão, não é mais para você andar por baixo na vida. Deus quer que você ande sobre, que você supere. Sabe o que é superar? É andar sobre, é estar acima. É você vencer realmente as suas limitações, vencer os problemas, as dificuldades na sua vida. A voz de Deus está sobre, a palavra de Deus está sobre tudo isso. Não se deixe abater. Confesse a palavra do Senhor que está sobre. Ande sobre também essas circunstâncias, não mais oprimido por elas. Você só vai submergir se você olhar para o vento forte. Se olhou, clame a Deus, ele te levanta de novo, mas não olhe mais. Não caia mais nas mentiras do diabo, prossiga pela fé, andando sobre, não abaixo, vencendo e superando qualquer barreira e dificuldade na sua vida. A voz do Senhor está sobre. E o Senhor, aliás, está sobre as muitas águas, então está acima de tudo isso. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Oh, glória a Deus! Que você guarde essa palavra no seu coração, porque certamente ela vai lhe abençoar muito. Forte abraço da pastora Verônica.